tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos. Nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O Cristo, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Wagner, tu faz a prece, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, nos desligarmos das atribulações do dia a dia e procurarmos nos envolver com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de aqui nos encontrarmos, buscando acima de tudo conhecimento que nos leva cada vez mais, com determinação e com coragem, a buscarmos um degrau no caminho das nossas evoluções. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tu nos tens concedido, por aqui estarmos nesta casa de trabalho, de estudos e de orações, nesta noite amena e prazerosa, rogando assim que a Tua luz ilumine a todos nós que aqui nos encontramos. Que a Tua paz continue conosco, Jesus. Que assim seja. Em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, dos Espíritos protetores da Casa de Cáritas, iniciamos o estudo de hoje. Boa noite. Esta chuva de outubro muito estranha, não é? Mas vamos lá, vamos agradecer a chuva, porque São Paulo, hoje, saiu a notícia que esgotaram-se todas as possibilidades já. E que aquele rio, qual era o rio mesmo que abastece São Paulo, que agora... Não, o Tietê não, é outro, a bacia do... Isso, existe um rio, agora me foge a mente, que José de Alencar ficou encantado quando ele viu. Tão
belas que eram as enchentes do rio, que abastecia toda aquela região. Mas veja que coisa interessante. Está descendo hoje do Ceará um nordestino para ensinar os nossos irmãos de São Paulo a lidar com essa situação. Aí me veio na lembrança aqueles versos de Luiz Gonzaga. Quando eu vim descendo, seu moço, no meu bodocó, a maleta era um saco, um cadeado era um nó. Hoje é assim, quando eu vou descendo, seu moço, com o meu bodocó, na maleta a tecnologia do Ceará para enfrentar a seca. Então a gente faz essa pequena brincadeira para lembrar que somos todos irmãos, em qualquer parte, em qualquer lugar. Que devemos tomar muito cuidado neste momento, sobretudo no nosso país, em questão de vendas, essas questões políticas, para não esquecermos da fraternidade. Somos todos irmãos. Se algum político que a gente não concorda com as ideologias alcançarem o poder, oremos por ele, vibremos para que tudo dê certo. É nosso irmão. Então a gente precisa ter esse sentimento. Nossos irmãos estão em toda parte e nós poderemos reencarnar em qualquer lugar. Estamos reencarnados aqui no Brasil. No Brasil poderemos amanhã reencarnar no Piauí. Mas também poderemos reencarnar, se for necessário para o nosso desenvolvimento, na região sul. Não importa. Nós poderemos reencarnar fora da Terra, poderemos ir para outro orbe, se for necessário para a nossa evolução. Então, para nós espíritos, a pátria é a família universal. Nossos irmãos, onde estão os filhos de Deus? Então, não se compreende o espírita que conhece essas verdades, que sabe disso, desenvolver sentimentos regionalistas, preconceituosos, porque realmente isso não faz sentido. Se não aproveitarmos essa reencarnação nessa terra maravilhosa que é o Brasil, não obstante os problemas, não tem problema, a Síria nos espera. Quer ir para lá? Você está achando ruim? Problema nenhum, reencarna na faixa de Gaza, para ajudar a pacificar aquela região. Então, aproveitemos essa oportunidade para pacificar, para sermos felizes. E cuidado para não entrar o nosso psiquismo nessa turba de conflitos. Sobretudo nas redes sociais, onde você percebe muitas mentes patológicas destilando ódio. E aí a gente fica, né? Hoje nós vamos falar do contrário do ódio, que é o amor. Ou então nós vamos falar daquela ausência, né, que o ódio expressa. O desejo de ser amado, que se traduz em patologia, que é o ódio, não é? Nosso objetivo hoje é falar da psicologia do amor. E nós escolhemos para desenvolver esse tema Jesus de Nazaré. Nós vamos trazer hoje Jesus o tempo inteiro, porque para nós Jesus é a carta viva do amor. Mas o amor na forma como nós queremos desenvolver aqui o estudo. Cláudio Zinotti, que é esposo de Iris Zinotti, que são os dois psicanalistas junguianos que fazem parte do grupo de psicólogos, de psicoterapeutas da Mansão do Caminho, que é o grupo espírita fundado por Divaldo Franco e Nilson, lá em Salvador, não é? Sob a iluminação da benfeitora Joana de Ângeles, eles vêm desenvolvendo vários estudos. E eu estava estudando um capítulo do livro Espelhos da Alma. Eu esqueci de trazer, eu ia trazer para mostrar para vocês esse livro. E é um capítulo que inspirou a palestra de hoje, o estudo de hoje, um capítulo intitulado Psicologia do Amor. Cláudio Zinotti conta que estava visitando o país, a Holanda, e ele conta que numa determinada rua, onde irmãs nossas que trabalham vendendo favores sexuais, elas ficam assim nas vitrines, mostrando-se para os seus clientes.
E ele diz que ele passou por essa rua e que por um relance, assim, no máximo, os olhos dele se encontraram com os olhos de uma daquelas vendedoras de perfumes. E ele pôde captar uma profunda dor existencial. Um profundo vazio. Então, aquela que vende o amor, que oferece a ilusão do amor. Ele percebeu o seu coração extremamente dilacerado, uma tristeza profunda. E seu coração se encheu de compaixão. Mais adiante, naquelas ruas daquele país onde a droga é descriminalizada, ele pôde ver jovens, homens, mulheres, nas ruas se drogando abertamente. E pôde ter essa sensação, visualizar até onde pode chegar o ser humano que se distancia do amor. É do amor verdadeiro que a gente quer falar, não da ilusão. Nós vivemos um contexto de vias inquietas, de muita inquietação. Uma sociedade consumista, utilitarista, que nos incentiva a buscar essa sede existencial, essa sede primária, a fome mais profunda que nós temos é de amor. Todos nós necessitamos ser amados. E precisamos, mais do que ser amados, nós precisamos, para evoluir, amar. O amor é condição essencial de avanço. Avanço moral, avanço espiritual. Então, quando a criatura caminha por desertos afetivos, ela adoece, ela cria patologias graves para si mesma. E patologias que podem se levar muito tempo para que ela se recupere. Vamos lembrar daqueles discípulos que Jesus juntou ao seu redor para iniciar a tarefa, o trabalho do seu apostolado. Lembremos que todos aqueles apóstolos que Jesus escolheu, ele escolheu quase todos da Galileia. A Galileia era, naquela época, uma região muito especial de pessoas humildes, não contaminadas pelos poderes transitórios. Foi por isso que os principais ajudantes de Jesus reencarnaram ali, naquela região. Uma região linda, piscosa, cheia de figueiras, de perfumes. Era perfumada a Galileia. Diferente de Jerusalém ali, aquelas regiões adjacentes, contaminada pelo poder temporal. Apenas um não era dali, daquela região de Cafarnaum, de Betsaida, de Dalmanuta, que eram regiões mais pacíficas, mais amorosas. Apenas um. Quem era? Judas de Iscariotes. Ele era de uma comunidade de homens que, como é que eu posso explicar? Eles eram muito ligados ao comércio, à moeda, ao poder. Então, nós poderemos dizer que Judas amava Jesus, mas não entendia o amor que Jesus estava tentando explicar e exemplificar ali, que ele veio exemplificar. Judas entendia um Messias político. Então, a gente pode dizer que Judas era um apaixonado pela circunstância da sua época. Ele queria um Messias que fosse libertar o povo judeu do domínio romano. Ele ficava muito inquieto com a mansietude daquele rabi. Ele esperava, ele via os feitos de Jesus. Ele via as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Imaginava, meu Deus, olha, esse rabi vai trazer de volta a honra, as riquezas dos judeus de Israel. Era isso que Judas queria. Ele estava com a afetividade deslocada. Compreende isso?
nós somos assim também, gente. Quantas vezes a gente desloca o objeto do nosso afeto para os bens transitórios, para as questões temporais. Quando Judas entrega Jesus, troca Jesus por 30 denários, 30 moedas, ele esperava que Jesus reagisse. Quem reagiu foi Pedro, que é o mais parecido com a gente. Pedro pegou a espada aí, tome na orelha do soldado. Pedro é muito parecido com a gente. Nós somos reativos. Em várias passagens do Evangelho, Pedro tem atitudes que nós tomaríamos se estivéssemos na circunstância dele. Então, Pedro decepa a orelha do soldado romano, aquele que ia na frente, prender Jesus. Alguns historiadores dizem que Jesus ele não chegou a colar aquela orelha. Que Jesus simplesmente tocou e cicatrizou a ferida, mas não recompôs. O que teria sido terrível para aquele homem, porque naquela época, caminhar sem a orelha era um castigo que se dava aos ladrões. Ah, você roubou? A lei do talião. Arrancava a orelha. Então era como se ele fosse um ladrão, compreende? A partir daquele dia ele passou a andar com um manto e se sentindo marcado e envergonhado. Dizem também os historiadores que quando Pedro foi ser crucificado, ele soube que Pedro ia ser crucificado, o apóstolo, né? E ele foi até o local, extremamente magoado com Pedro, que ele achava que era o culpado de toda a sua tragédia existencial. Mas Pedro, naquela época, totalmente transformado, modificado, quando ele viu o soldado e o reconheceu que já não era mais o soldado, passado tantos anos. Pedro olhou para ele, se ajoelhou e pediu perdão. Então, aquele que iria crucificar Pedro disse: esse que é o maior seguidor de Jesus, está se ajoelhando perante esse, então a gente crucifica esse também. O pobre foi crucificado também. Antes estivesse perdoado. Não é interessante? Quantas vias de dor e de sofrimento nós seguimos até hoje porque não sabemos amar. Porque fazemos escolhas afetivas desatadas das leis divinas. Essas personagens do Evangelho históricas são cartas vivas a exemplificar como nós devemos nos modificar, a necessidade que precisamos, a necessidade de nos modificar, nos transformar. Esta daí é Maria de Magdala. Maria Magdala morava numa cidade, que era uma cidade assim de comércio, Magdala. Muitos comerciantes de toda parte passavam. Era como se fosse, vamos dizer, hoje Magdala seria uma São Paulo. Gente de todos os lugares. E o palacete dela, construído com linhas romanas, era frequentado pela alta sociedade masculina, compreende, da época. Ela era uma cortesã caríssima. Mas era atenazada, Jorge, por vários espíritos, obsediada, atormentada. Depois que ela atendia como cortesã aqueles homens, que no outro dia, quando ela passava na rua, viravam, a hipocrisia, né? Viravam, estavam no leito dela, e no outro dia viravam o rosto para ela. Que ela ia para o quarto dela, ela sentia uma depressão, uma angústia. E aí queremos colocar um aspecto importante sobre alguns processos depressivos.
a depressão ocorre não porque somos doentes. A depressão, algumas vezes, não é a marca de uma doença, mas de um desejo profundo de ser amado e de amar. É como se aquele caminho que a gente escolhe, que a gente está vivendo, ele tivesse esgotado e a gente está... Não dá mais. A gente precisa mudar. Então, muitas vezes a depressão é um sintoma de que precisamos nos modificar. E aí a angústia vem. Prestemos atenção à angústia, principalmente quando acordamos com ela. É um sinal da alma pedindo socorro, pedindo para que a gente modifique o padrão afetivo, a forma como a gente vem vivenciando os dias. Mas nós não prestamos atenção a essas dores, a essas angústias. Nós logo medicamos. E aqui não estamos dizendo que, se diagnosticada uma depressão, que a gente não deva tomar medicação. Quando o médico diz que é para tomar, tome, porque é necessário. Mas eu estou falando da atitude nossa primeira de colocar um analgésico, fugir do processo. E muitas vezes analgésicos ilusórios, indo em busca de prazeres vãos, que mais nos esvaziam, nos desnutrem e nos deixam sozinhos e amargurados. Então, prestar atenção à tristeza. A tristeza, às vezes, é um sinal da alma dizendo, olha, presta atenção. Muda. Muda o que você vem fazendo. A forma como você vem amando. Como você vem construindo seu padrão afetivo. Certo? Então, Maria Magdala era atormentada. Ela estava assim, que não aguentava mais sofrer. No outro dia de manhã, quando ela acordava, ela mandava abrir a porta do palacete dela e recebia filas de miseráveis. Alimentava, dava roupa, cuidava das feridas. E ela estava numa dessas crises depressivas, amargurada, quando a sua serva entrou e disse, Senhora, ouvi falar que em Cafarnaum existe um rabi, ele cura, ele transforma aqueles que estão em sofrimento. Ela levantou os olhos e disse, mas esse rabi, ele não pode me curar. Porque a minha lepra é na alma. A minha ferida é na alma. Trago a alma chagada. Ela disse assim para a serva. E a serva disse, Senhora, não custa nada encontrar com ele. Aí começou a contar as histórias de Jesus. E o coração dela se encheu de esperança. Ela disse, eu quero encontrar esse rabi. Mas imediatamente ela pensou, como um rabi assim vai querer conversar com uma pessoa como eu? Ele não vai querer falar comigo. E a serva disse, Senhora, mulheres iguais a ti andam com ele, ao lado dele. E ali ela tomou a decisão. Naquela madrugada, ela já vestiu roupas simples. Colocou uma túnica, um manto, pagou o barqueiro, atravessou o lago de Genezaré, foi para Cafarnaum. E ela viu Jesus pregando. Ela tomou um choque. Como era belo aquele rabi. Que homem era aquele? Um magnetismo. Eles falavam de um amor que ela nunca tinha ouvido falar na vida dela. Ele pregava de um reino feliz. Ela ficou profundamente tocada, sentadinha numa pedra ali escondida. Esperou até que a última pessoa fosse embora e se aproximou dele. E teve a conversa psicológica mais profunda, decisiva da sua vida. A partir daquela conversa com Jesus, ela tomou uma decisão em redirecionar sua afetividade. Ela não olhou para trás, nunca mais ali.
Ela volta para Cafarnaum, ela dá todos os seus bens, gente. Tudo. Os vasos de alabastro, as joias, tudo. E passa a seguir Jesus. A transformação que se deu, porque ela entrou em contato com o amor em comum, e ela aceitou essa transformação, foi profunda. E é tão importante que Jesus, após a crucificação, ele não aparece para ninguém mais, ele aparece para ela. Como querendo simbolizar que o seu evangelho, que é o evangelho da transformação do nosso ser, o evangelho de Jesus, gente, é uma proposta psicológica de mudança interna. Nós não somos espíritas nem cristãos enquanto não entendermos isso. Enquanto estivermos perdendo tempo analisando os conflitos, os erros, os problemas, os medos daqueles que caminham conosco, a gente não entendeu ainda o que é a doutrina espírita, não. A doutrina espírita é um convite profundo de auto-olhar. E Maria Magdala fez isso. Sem medo, ela olhou para dentro dela. E começou o processo dela de transformação. Jesus aparece para ela. Maria, por que choras? Eu estou aqui. Vai e diz que eu venci a morte. Poderia Jesus ter aparecido para a mãe dele? Não podia? Por que Jesus não apareceu para João, que era o apóstolo, o discípulo que ele mais amava? Mas foi para ela. Porque ela é um símbolo do seu evangelho. Na minha opinião, é o símbolo mais profundo. É a personagem mais significativa. Porque a violência que ela fez com ela mesma para mudar, nem Paulo fez. Porque Paulo já era um caráter assim, reto. Ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos, é verdade. Mas ninguém tinha descido tanto quanto ela. Não sei se dá para entender. Ninguém desceu e subiu numa única reencarnação como ela. Então ela é o símbolo do Evangelho de Jesus, o maior. Por isso ele apareceu para ela. Jesus não faz nada, minha gente, sem um sentido. Naquele tempo, quando os apóstolos começaram a sair para espalhar o Evangelho, ela se apresentou. Eu também quero ir espalhar o Evangelho do Senhor. E eles disseram, não podemos andar com uma pessoa como você. Quiseram não. Ela ficou só. Ela foi para debaixo de uma árvore, estava lá. Ela, sim, mas antes de ir para debaixo dessa árvore, ela tentou trabalhar, ninguém dava trabalho para ela. E Amélia Rodrigues, que é o espírito que escreve esse livro aqui, Vivendo com Jesus, muitas passagens da palestra de hoje eu retirei daqui. Amélia Rodrigues diz que ela bate na porta da casa do prefeito de Magdala. A esposa abre, ela pede emprego, ela diz, jamais aceitarei uma pessoa como você na minha casa para trabalhar. Bate a porta. Ninguém tem emprego. Ela estava embaixo de uma árvore assim, se sentindo profundamente sofrida, sozinha, abandonada, sem ter como começar. Quando ela lembra da conversa, aquela primeira conversa, quando ela atravessa o lago de Genezaré, ela lembra da conversa que ela teve com Jesus. Isso aqui é na casa, a primeira cena é na casa de Jairo. Quando ela lava os pés dele e enxuga com os cabelos dela. E ela então lembra que Jesus disse que ela deveria amar aos sofredores. Abrir os braços para aqueles que precisam do amor que ela já conheceu. Quando ela ouve os sinos, típico de um grupo de leprosos, avisando que eles estavam chegando, mas ela não se mexe, ela não se afasta, ela entendeu.
onde ela iria pregar o evangelho de Jesus. E os leprosos foram se aproximando e ela abrindo os braços. Foi para o leprosário. Cuidou deles. Até que um dia ela olha para o seu braço tomando banho lá no Vale dos Leprosos e vê uma mancha violácea. Seu coração se enche de alegria. Agora era igual a eles. Nos últimos momentos, sabendo que ia desencarnar, ela vai até Éfeso, onde estava a Mãe Santíssima. Estava muito doente e fraca, e nas portas de Éfeso ela desfalece. Um casal de cristãos a acolhe e vai chamar a Mãe Santíssima. Ela desencarna nos braços de Maria de Nazaré. Ela sai dos braços de Maria para os braços de Jesus. No século XX, esse espírito esteve com a gente. Totalmente transformado. Madre Teresa de Calcutá. O amor mais profundo que a gente conheceu no século XX. É sobre esse amor que a gente quer falar. Quando os primeiros pacientes soropositivos apareceram nos Estados Unidos, que nem médico, nem enfermeira, ninguém queria cuidar deles. Ela escreveu para o presidente dos Estados Unidos e disse: eu cuido. Arrume uma casa, coloque eles que eu estou indo para aí. O primeiro hospital de tratamento de pacientes soropositivos, Madre Teresa de Calcutá. É sobre o amor em comum que a gente vai falar. Sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, da sua internalidade, de suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da vida e da violência. Todos os nossos problemas, todas as inquietações que nós vivemos, tanto na psicosfera coletiva quanto na interna, são filhos do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de perceber a fraternidade, que somos todos irmãos. Por isso que iniciamos o estudo alertando para o cuidado que devemos ter nesse momento em que percebemos tanto discurso de ódio nas redes sociais. Conversávamos com Jorge agora sobre isso. A gente acaba entrando nessa psicosfera de ódio, esquecendo da fraternidade. Então existe um egoísmo social coletivo, um ódio que está revestido numa ideologia de justiça, de mudança. E existe o ódio interno. Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente começa a sentir que os nossos irmãos precisam ser isso, ser condenados, não. As pessoas que erram, que se equivocam, para isso existe a justiça. Nós não precisamos disseminar nenhum discurso de ódio. A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente precisa entender que cada irmão nosso, em todas as partes, cada um está caminhando dentro do seu processo existencial. Cada um está passando por uma aprendizagem. Alguns de nossos irmãos ainda são muito cruéis. Outros ainda são muito corruptos. Outros são muito egoístas. E nós também ainda somos muita coisa ainda que não deveríamos ser. Cada um está no seu processo. Nós não vamos aceitar o erro, não é isso que estamos dizendo. Mas devemos analisar sempre as situações na luz da fraternidade. Para que a gente não volte à lei de Italião, do olho por olho, dente por dente. Para que a nossa atitude não seja sectária.
É o meu bem, minha felicidade aqui do meu grupo. Eu não quero saber o que acontece com o outro. Isso é a ausência do amor. E Jesus veio falar de forma muito diferente. Naquele tempo em que ele estava caminhando entre nós, havia um grupo de judeus que eram considerados párias. Eles não eram aceitos pelos fariseus. Então você lembra quando ele foi buscar água na Samaria, quando ele foi visitar a Samaria? E ele foi buscar água, tomar água no poço, e lá ele encontrou a samaritana. E ele fala com ela com alegria, assim, com sentimento de fraternidade, e ela, como estás falando comigo? Porque Jesus era de outra casta, ela reconheceu. Ela era uma proscrita. E Jesus fala com ela e ali ensina a fraternidade. Os samaritanos eram ideologicamente diversos da casta de judeus a que Jesus estava inscrito. Você compreendendo o que eu estou querendo dizer? Qual é o simbolismo profundo do encontro de Jesus com a mulher samaritana? É mais ou menos hoje como árabes e palestinos. É a mesma coisa de uma palestina estar num poço, chegar um judeu, sorrir para ela e dizer, minha irmã, bom dia. Jesus estava ensinando a fraternidade quando ele teve aquele diálogo profundo de uma psicologia fantástica. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o nosso sentimento, a nossa afetividade nos desaparta dos nossos irmãos. Quando a gente acha que esse grupo é melhor, esse é o pior. Esses são mais assim, esse não. Nossos irmãos em caminhada, cada um no seu processo. Pode ser um processo equivocado? Sim, não concordo com ele, mas continuo a amá-lo dentro da fraternidade. Isso é evangelho de Jesus. Mas a gente vai trazer Jesus naquele momento em que ele decidiu, porque ele pregava muito em Cafarnaum, ali na praia, do barco de Pedro, naquelas regiões. E ele olhava ali para além do lago de Genezaré, ele olhava um local, uma cidade, fugiu o nome dela agora, mas daqui a pouco vem, que era uma cidade de inimigos dos judeus ali de Cafarnaum. Eram judeus também, mas eram inimigos. Zelote. Lembra aí, Claudinho? Tu sabe mais que eu. Mas vai vir na minha mente. E Jesus, então, decidiu pegar o barco de Pedro com os seus amigos e ir até lá. Ver aquelas pessoas daquela cidade. Gerasa. Chegou. E quando ele estava atravessando, ele estava dormindo, descansando, porque o Senhor descansava também, ele ficava cansado. Cabecinha dele deitadinha lá no barco, o mar a balançar. E era muito comum aquele tempo, naquele local, como ainda hoje é, tempestades repentinas. Isso foi que aconteceu, uma tempestade. E os apóstolos já estavam assim desesperados e nada de Jesus acordar. E foram até lá, Senhor, Senhor, o barco vai afundar, faça alguma coisa. Ele abre os olhos, levanta majestoso, calai-vos. Tudo se acalmou. Foi a primeira vez que os discípulos, que Pedro viu, e aqueles que estavam juntos, um feito do Senhor relativamente à natureza. Já tinha visto Jesus curar leprosos, cegos, endemoniados. Mas aquele fenômeno parapsicológico de fazer com que o mar serenasse com uma ordem, eles não viram. Foi a primeira vez.
e ficaram, meu Deus, como é poderoso esse rabi. Mas Jesus, que tinha o poder sobre a tempestade da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais, né? Ele também se preocupava com as tempestades, na verdade ele se preocupava principalmente com as tempestades do nosso coração. Esses tormentos que envilecem o ser humano e o levam a situações lamentáveis. Quantas vezes, porque estamos atormentados da nossa afetividade, dos nossos sentimentos, nós praticamos coisas tão vis, somos tão cruéis, porque a nossa internalidade está como um mar bravio, com ondas altas que a gente não consegue serenar. Quantas vezes, no calor dessa emoção desatada, a gente age no rompante, diz coisas, e a palavra, quando ela é levada pelo vento, para a gente recolher a danada depois, a gente se arrepende. Porque a gente não soube esperar a tempestade passar. Todos nós estamos vivendo, nesse momento, uma pressão muito grande, gente. Cada um aqui, se a gente fosse fazer uma terapia de grupo, a gente e os espíritos que estão aqui, cada um ia dizer das dificuldades que anda enfrentando. As pressões, às vezes, elas vêm fisicamente, a gente sente. A cabeça dói. A gente fica inquieto, não sabe por quê. É um momento que a Terra está vivendo, gente. Dr. Bezerra diz que a Terra está feita uma bola de fogo, que é o momento da transição planetária. Então, todos estamos passando por provas. E eu acho interessante que a pessoa diz assim, agora eu sou espírita, e aí é que os problemas estão acontecendo mesmo. Quem foi que disse que ser espírita vai resolver os problemas? Quando você abraça a doutrina espírita e começa mesmo a viver os ensinamentos, aí você faz numa encarnação só o que faria em 3, em 4. É por isso que o sofrimento vem de rodo, que é para você resolver logo. Eu estou brincando, minha gente, mas é mais ou menos assim. Se a gente diz que ama Jesus, e a doutrina espírita nos convida a essa coragem, a essa valentia, essa coragem de segurar o leme do nosso barco, mesmo em ondas muito violentas. Não desistir de nós mesmos, não deserdar. E enfrentando onda alta e a gente lá, a barquinha se quebrando e a gente segurando. Vindo aqui para o Caritas, haja passe, haja conversa, e haja prece, e água fluidificada, e a gente lá. Se a gente desiste, a gente vai ter que recomeçar em outro momento. Quando a onda fica mais alta, é quando está perto de passar a tempestade. Mais alta for a onda, mais seu barco está ficando forte. Não duvide da fragilidade aparente. Não tenha medo de se despedaçar. Porque não vai. Vai passar aquele momento, ápice, e você, Mário Quintana, passarinho. É um ser humano muito melhor, porque teve a oportunidade de navegar por esse mar. Mas se você não foi corajoso, não desenvolveu o amor por si mesmo, a coragem, começou a se sentir vítima, a reclamar, a querer desistir. Desistiu de você, de amar a você mesmo e de amar o outro no momento da prova.
você perde a oportunidade. Ninguém reencarnou para entrar num parque de diversões com um bilhete. Vai, meu filho, se divertir. Vá, meu filho, receba esse corpo, porque você vai viver 70 anos, 80, 90, só no bem bom. E por que veio? Ele não ficou lá. A reencarnação é trabalho. Nós reencarnamos com um projeto. Cada um aqui está com o seu projetinho. E cada um sabe onde é a parte mais difícil desse projeto. A passagem mais difícil. E se não sabe, vai saber. Quem é muito novinho aqui, se não sabe, vai saber, vai chegar. Não é? Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos inscritos num processo de amor, de construção amorosa. E quando desencarnamos, nós não vamos levar títulos, prêmios, condecorações. Isso não tem nenhuma importância. Isso é interessante na vivência, mas não tem nenhuma importância para o espírito. Quando a gente desencarna, a gente não leva um extrato da nossa conta bancária, a gente também não leva assim, o rol dos nossos bens, apartamento, carro, nada, nem óculos. A gente gosta muito de brincar que no caixão você não vê o defunto com óculos, tiram logo o óculos da pessoa, porque não serve mais de nada. E aquele óculos não vai servir para mais ninguém, porque só servia para a pessoa. Coisa mais pessoal que um par de óculos não existe. E você não vai levar. O patrimônio do além é o patrimônio do amor. Esse é o nosso construto. A gente vai chegar lá e a gente vai procurar no nosso saco, abrir o saco e ver se ele está vazio ou se tem alguma coisa nele. Toda a nossa doação afetiva. Lembra que nós falamos que nós precisamos amar, mais do que ser amados? Nós precisamos muito ser amados, porque o amor é estruturante. Mas para sermos de fato felizes, a gente tem que ter uma cota de amor maior. Já tive a oportunidade de conversar com um espírito que chorava, ele uivava, dizendo, cheguei aqui de saco vazio. Ele disse assim mesmo, ele que usou essa expressão. Não fiz nada por ninguém, perdi a oportunidade. E aí nós convidamos ele a ficar lá na casa espírita que a gente trabalha por um tempo. Você fica aqui para você colocar uma coisa aí nesse seu saco. Tem muito serviço aqui. Muita oportunidade de você amar. Posso ficar? A casa é sua, seja bem-vindo. Minha gente, nesse momento, as pessoas que são assistidas pelo Caritas, o número de desencarnados é 10 vezes maior do que o número de encarnados. Desde o dia que a casa abriu. Daí a grande responsabilidade. Se não tiver ninguém encarnado aqui, a gente tem que fazer uma palestra. Porque os espíritos já chegaram, já estão todos sentados. E a casa, à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai se firmando, várias alas de trabalho espirituais vão se formando. Alas de enfermaria, de tratamento, de escola, de... Uma casa espírita, ela tem a parte física e a construção espiritual, que é plasmada. Daí porque a gente precisa entender que entrou aqui, a gente vai entrar num hospital e numa escola, e que estamos em tratamento todos. Mas precisamos vivenciar lá fora o que aprendemos aqui. Então, naquele momento, diz Amélia Rodrigues, Jesus fez uma reflexão. Quanto de tempestade ainda essa humanidade iria enfrentar até se pacificar? Para as tormentas do coração, propôs Jesus de Nazaré inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las, as tempestades. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que a que se encontra na lei de amor.
essa lei do amor é a mais difícil a gente aplicar. Como é difícil a gente amar quem machuca a gente. Jesus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil. Faltam 10 minutos. Esse relógio não combina com a minha pessoa. Tanta coisa que tem aqui. Toda vez é isso. Propondo um mergulho, Jesus propõe um mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários. Para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Divaldo Franco diz que quando era novinho, teve um sonho. Ele sonhou que ele via ali distante uma pessoa numa nuvem. E aquele perfil parecia ser Jesus. Aí ele fala para o Nilson, o amigo dele. Nilson, é o Senhor. E aí ele consegue ver a roupa, a túnica. E ele vê que aquele ser vira o rosto. E aí ele tem certeza, Nilson, é Jesus. Então ele diz que ouviu uma voz, que não foi uma voz que ele ouviu com os ouvidos, mas que falou profundamente na acústica da alma dele. Divaldo, tu me amas? Amo, Senhor. Ele disse que era muito novinho na época, um jovem. Amo, Senhor, amo sim. Mas se tu me amas, então, perdoas a todos que te fizerem mal. Ele disse que pensou. Na época ele tinha 16, 17 anos, ele pensou assim, ninguém nunca fez mal a mim, eu realmente, Senhor, eu não tenho a quem perdoar. Se ninguém nunca me fez mal. Aí Jesus parece que nem ouviu o que ele disse. E novamente perguntou, Divaldo, tu me amas? Ele disse, amo sim, Senhor, amo. Então perdoas a todos que te magoarem. E ele ficou assim, pensando. Não respondeu. Quando ouviu novamente Jesus perguntar, Divaldo, tu me amas? Senhor, eu amo. Eu te amo, Senhor. Então perdoa a todos que te magoarem. Passados 30 anos, Divaldo conta que foi vítima de uma traição, uma traição de gente muito próxima, assim. Uma calúnia, foi um sofrimento terrível. Ele disse que foi um sofrimento tão grande que ele quis morrer. Eu queria morrer. Quando ele lembrou de Jesus falando, tu me amas, então perdoa. Ele disse que quando ele lembrou disso, ele não falou mais do assunto. Ele procurou esquecer. Ele procurou perdoar. E disse que teve a felicidade de anos depois se reajustar com essas pessoas. Conseguir realinhar-se. Então, a proposta do Evangelho de Jesus é de um mergulho em nossas águas internas. Para que a gente identifique quais são os sentimentos que estão nos inquietando. E a gente faça esse processo de pacificação. O mestre sabia que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo-se os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza que são obras do Pai. Se perdemos tempo lamentando, nos queixando, lembrando, remoendo o mal que nos fizeram, nós perdemos a oportunidade. O que passou, passou. Deixa. Segue adiante.
esquece. Como diz Rubem Alves, alisa o passado. A gente quer conduzir para o final, trazendo essa passagem de um texto muito recente de Amélia Rodrigues, que foi escrito, gente, há um mês. Um mês, o Espírito Amélia Rodrigues psicografou esse texto. Eu coloquei na página do Face. Eu posso mandar para a Jorge, eu posso postar na página do Caritas o texto na íntegra. Os fariseus souberam que ele, Jesus, silenciara os saduceus e, tomado de cólera, que é o recurso dos pigmeus morais, diante dos gigantes espirituais, buscaram Jesus. E um sacerdote pusilânime, para o tentar, perguntou: qual o mandamento maior, aquele que devemos seguir? E o Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e acima de todas as coisas. O atormentado fariseu, de sentimentos corroídos pela inveja, retarquiu: isto sabemos nós. Como, porém, amar ao que não se vê, não se compreende, não se sente? Quando você sentir que alguém está com inveja de você, fique tranquilo, está tudo certo. Só ore. Quando a gente começa a mudar, a se destacar, a fazer algo por nós mesmos e pelos outros, nós seremos alvo de inveja. É natural. Você não fizer nada, ficar parado, não crescer, não avançar, ninguém vai ter inveja de você, porque ninguém tem inveja de quem não faz nada. Agora, se alguém tem inveja, você está avançando. Então, pacifica o coração, não se sente coitado, nem vítima. Divaldo, tu me amas, perdoa o mal que te fizerem. E aí ele pergunta: como amar o que não se vê? Como amar a um Deus que não se vê? E num relampaguear de emoção, Jesus diz: ama-se a Deus, amando ao próximo como a si mesmo. É assim que amamos a Deus. Assim sintetizando toda a lei e todos os profetas. Que é amar ao próximo? Pergunta o fariseu. Como fazê-lo, sendo ele um estranho? E nós acrescentaríamos: como amar um inimigo, por exemplo? Alguém que nos faz mal. O próximo, esclareceu Jesus com ternura, são todos os seres humanos, filhos do único Pai. Sem distinção. Olha o que Jesus disse. Isso é Amélia Rodrigues que traz. É fonte fidedigna. O próximo são todos os seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe, cor, credo, raça. Ante a impossibilidade de amar-se a Deus, ao Pai, que transcende a qualquer entendimento, respeitar-lhe os filhos, que lhe conduzem à herança e caminham ao seu lado. Amar a Deus implica em considerar a todos como que irmãos, compreendendo as necessidades e buscando supri-las, dispensando-lhe carinho e tolerância, e fazendo-lhe tudo quanto gostaria de receber de outrem. E para concluir, nós concluímos com essa fala que é de Jesus. O amor ergue. O amor de verdade ergue, enquanto o ódio tomba. O amor compadece-se, enquanto o ódio, a ira, defronta o erro. O amor acompanha o solitário, ajudando e enriquece de ternura todos aqueles que abraça, por maior que seja a carência que os devasta. No amor ao próximo, e essa passagem que eu achei assim de uma profundidade. No amor ao próximo, é que nós gostaríamos que todos nós aqui, inclusive eu, gravássemos essa passagem. Fosse a nossa meditação.
da prece de hoje, de amanhã, de depois. No amor ao próximo, que é o eu no outro, a vida és tua e a paz repousa no coração. Não é necessário ver para amar, bastando compreender que ninguém jamais se realiza sozinho, a sós, nem se completa se não der um sentido de solidariedade à própria vida. Muita paz, meus irmãos. Jesus de Nazaré, Mestre amado, elevamos o pensamento a Ti, primeiramente em profunda gratidão, Senhor. Nos posicionamos nesse momento como aquelas criaturas que sentadas nas areias da praia, do mar da Galileia, ouviam a Tua figura majestosa pregar, falar amorosamente sobre esse evangelho, essa terapia de amor. Queremos agradecer, Jesus, porque Tu mergulhaste nas sombras da terra para servir de modelo ético. E queremos Te pedir, Senhor, reveste nosso coração de coragem, reveste-nos de força. Não retira da nossa caminhada as provas. Não retira, Jesus, as dificuldades. Fortalece-nos. Faz com que o nosso barco fique mais forte para que possamos navegar os mares necessários. Te rogamos, Jesus, força, resiliência, entendimento, para seguir com a leveza que Tu ensinastes quando disseste que todos poderiam seguir-te, mas que deveríamos carregar a nossa própria cruz. Hoje entendemos que Te seguir é, passo a passo, retirar a cruz do sofrimento, porque nos transformamos. Contigo o jugo é leve. Então, nesse momento, Senhor, nos posicionamos como aquela mulher morroísa, aquela mulher que, superando a multidão, superando os medos, superando as dificuldades, aproximou-se de Ti e com muita fé tocou o Teu manto. Te rogamos, Senhor, que uma virtude do Teu coração desça sobre nós, curando nossas chagas, nossas dores, nossos medos. Que nesse momento um bálsamo de luz das Tuas mãos amorosas possa nos envolver a todos que estamos aqui. E já que estamos juntos, rogamos pela paz, pela ordem do nosso país. Abençoa todos, Senhor. Assim seja.